Meu nome não importa mais. Para aqueles que ainda me procuram nos corredores escuros da rede, sou apenas o arquivista. Durante décadas, meu ofício foi organizar o que o mundo não deveria saber. Viver sob um pseudônimo em quartos de hotéis baratos e cafeterias com sinal de internet instável não foi uma escolha, mas uma sentença de sobrevivência necessária. Eu carrego o peso de documentos que provam que a liberdade que você sente ao olhar para um mapa mundi é, na verdade, uma ilusão cuidadosamente arquitetada. Acreditamos que a tecnologia nos deu a chave do planeta, que cada centímetro de solo foi mapeado e conquistado por satélites, mas a verdade é muito mais sombria e restritiva. Existem cicatrizes na Terra, manchas de silêncio absoluto, onde a entrada não é apenas proibida, mas significa uma condenação imediata. Esses lugares não são meros pontos geográficos. São abismos onde as leis humanas e a lógica moderna deixam de existir completamente diante de nossos olhos. Pense na Ilha Sentinela do Norte, um pequeno fragmento de terra nas Ilhas Andamão. De longe parece um paraíso tropical intocado, com águas esmeralda e densas florestas que convidam ao descanso. Mas aproxime-se demais e o céu se escurecerá com uma chuva de flechas de ponta de ferro. Os sentinelas não pedem diálogo, não aceitam presentes e não reconhecem nenhuma fronteira nacional. Eles são o último povo da Idade da Pedra, vivendo em um isolamento absoluto por mais de 60 mil anos. Tentei, em meus anos de agência, entender por que o governo indiano desistiu de qualquer tentativa de contato. A resposta estava em relatórios que nunca viram a luz do sol. O preço de sangue pago por pescadores e missionários que tentaram romper essa barreira do tempo foi alto demais para ser ignorado. É visceral imaginar que, em pleno século XXI, existam pessoas que rejeitam todo o progresso humano com uma violência tão pura e decidida. Mas o que realmente me angustia não são as flechas. É saber que o silêncio estatal protege verdades que vão muito além de uma tribo isolada. Essa angústia me persegue todas as noites, como uma sombra que nunca se dissipa. Eu sei que existem segredos protegidos por algo muito mais sofisticado e cruel do que lanças de madeira. Nos porões da Cidade do Vaticano, os arquivos secretos guardam o que a humanidade perdeu para que uma única instituição mantivesse seu poder absoluto ao longo dos séculos. Imagine quilômetros de prateleiras empoeiradas, documentos que remontam ao início da era cristã e textos que poderiam reescrever totalmente a história da ciência, da filosofia e da própria fé. Eu vi registros sobre o que o Vaticano rotula como assuntos reservados, mas que eu chamo de censura histórica sistemática. O que eles escondem lá não são apenas pecados de papas passados, mas fragmentos de um conhecimento antigo que poderiam mudar a forma como vemos o universo e nossa própria origem. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. É essa busca incessante pelo conhecimento proibido que nos define como espécie. Mas também é exatamente o que destrói vidas sem deixar rastros. Eu não estou sozinho nesta jornada, ou pelo menos não estava até pouco tempo atrás. Meu colega mais próximo na inteligência, um homem cujos olhos brilhavam com a mesma curiosidade perigosa e autodestrutiva que os meus, desapareceu sem deixar vestígios há 3 anos. Ele cometeu o erro fatal de tentar vazar as coordenadas exatas de um desses locais restritos, acreditando piamente que o mundo merecia saber a verdade nua e crua. Ele foi engolido pelas sombras do sistema, deixando para trás apenas uma trilha de arquivos criptografados que eu ainda tento decifrar no meio do meu exílio. Sua ausência é um lembrete constante de que a traição é a única moeda de troca nesse mundo de segredos ocultos. Cada palavra que gravo agora é um risco calculado, um sinal de rastro para os rastreadores que querem me silenciar a qualquer custo. Mas não posso parar. Não quando a próxima peça desse quebra-cabeça nos leva a um lugar onde o perigo não vem de homens armados ou de selos papais, mas de algo muito mais letal e imprevisível. A própria natureza em fúria, guardando um segredo que respira e rasteja. Deslizando pelas águas turvas do Atlântico Sul, a pouco mais de 30 quilômetros da costa brasileira, surge a Ilha da Queimada Grande. Para os navegantes desavisados, ela parece um refúgio de vegetação exuberante, mas nos arquivos restritos é conhecida como a Ilha das Cobras. Lá, o terror não é guardado por muros, mas por uma força da natureza que não aceita negociações. A densidade de jararacas e lhoas, serpentes cujo veneno é capaz de derreter o tecido humano em minutos, é tão alta que cada metro quadrado esconde uma sentença de morte. Lembro-me dos registros sobre o último faroleiro que ousou habitar aquele rochedo com sua família. O isolamento ali não era apenas geográfico, mas um martírio psicológico. O conflito entre o dever de manter a luz acesa e o pavor de ver os filhos brincando perto de um ataque fatal consumiu sua sanidade. A história termina em um silêncio aterrador. Os suprimentos acabaram
e as serpentes invadiram a residência. Encontraram apenas o farol apagado, um símbolo de que o homem foi definitivamente expulso daquele território. O medo é a fronteira mais eficiente do mundo. Essa realidade me faz refletir sobre a maldição da curiosidade. O ser humano possui uma inclinação trágica de desejar exatamente o que lhe é negado. É um fogo que queima de dentro para fora, nos empurrando em direção ao abismo para descobrir o que há no fundo. Mas a verdade é que o desejo de explorar o proibido leva, quase inevitavelmente, à tragédia. Aqueles que, como eu, dedicaram suas vidas a olhar para onde ninguém mais deveria olhar, acabam perdendo a capacidade de viver sob a luz do sol sem olhar por cima do ombro. Se cruzarmos o globo até as areias escaldantes de Nevada, encontramos a icônica Área 51. Mas afaste-se das teorias sobre discos voadores por um momento. O que vi nos arquivos de inteligência sobre aquele lugar é o relato de um isolamento que beira a tortura. Os soldados que guardam o perímetro são prisioneiros de um segredo que os obriga a renunciar a qualquer laço social. A paranoia que permeia cada hangar destrói casamentos e fragmenta identidades. Eles vigiam o nada absoluto enquanto são vigiados por seus próprios colegas, em um ciclo de desconfiança que nunca dorme. O verdadeiro segredo da Área 51 não é o que está escondido no subsolo, mas o que o sigilo absoluto faz com a alma de um homem que não pode nem mesmo dizer à esposa o que fez durante o dia. Enquanto gravo este relato, sinto que o ar ao meu redor está ficando pesado. Ouço interferências estranhas nos meus equipamentos e o brilho dos monitores oscila de forma irregular. Eu sei que eles estão perto. Os rastreadores, as forças ocultas do sistema que meu colega desaparecido tentou desafiar, estão triangulando minha posição agora mesmo. Cada frase que pronuncio é um rastro de fumaça que deixo para trás, mas o senso de urgência me impede de parar. A verdade precisa ser dita antes que o silêncio me alcance. Minha mente viaja agora para a ilha Niihau, no Havaí. O que começou como uma promessa da família Sinclair para proteger a pureza das tradições havaianas transformou-se em uma prisão dourada. É um lugar onde o tempo parou, mas ao custo da liberdade. Nem mesmo os familiares daqueles que nasceram na ilha podem visitá-la sem autorizações rigorosas. A proteção da pureza tornou-se uma forma elegante de segregação, onde os habitantes vivem em uma redoma, vigiados por uma barreira invisível e intransponível. Essa obsessão pelo controle já me arrancou o que eu tinha de mais precioso. Há anos, em uma tentativa arrogante de invadir um desses perímetros restritos, levei comigo um ente querido. Eu acreditava que meu conhecimento sobre o sistema nos tornava invencíveis. Estava errado. O sistema não hesita diante de vidas civis quando seus segredos estão em jogo. O som dos disparos na escuridão e o peso do corpo inerte em meus braços são fantasmas que me perseguem em cada esconderijo. A vingança não me trouxe paz, apenas a clareza de que lutar contra essas potências é como tentar segurar o oceano com as mãos. E agora, preciso mencionar algo que faz até mesmo a Área 51 parecer insignificante. Existe um local específico, um ponto na geografia moderna que foi deliberadamente apagado de todos os radares e registros de satélite. Não foi por questões de defesa nacional. Foi para ocultar um erro humano imperdoável, uma cicatriz causada por experimentos que nunca deveriam ter existido. Um lugar onde a física se curvou diante da negligência e que agora é mantido no esquecimento para que o mundo nunca questione os limites da nossa própria arrogância. O frio da Sibéria não é nada comparado ao gelo que sinto na espinha ao pensar em Mezhgori. Escondida nas profundezas dos montes Urais, essa cidade russa é muito mais do que um ponto isolado no mapa. É um sussurro de aço e concreto pulsando sob a colossal montanha Yamantal. Nos corredores da inteligência, falávamos de Mezhgori, com o temor reservado a divindades da destruição. Ela não é apenas um lugar de acesso restrito. É o coração de um mecanismo de defesa que ignora a diplomacia. Acredita-se que suas entranhas abriguem o temido sistema Mão Morta, um complexo automatizado de retaliação nuclear que não precisa de ordens humanas para incinerar o mundo se detectar um ataque. Enquanto a humanidade segue sua rotina barulhenta, sob aquelas rochas milenares, máquinas silenciosas esperam pacientemente pelo fim dos tempos. É a personificação do medo estatal. Um santuário para aniquilação onde a presença de qualquer civil é tratada como uma impureza a ser eliminada sem hesitação. Estar lá é estar no epicentro do apocalipse. Um local onde o silêncio é mantido por guarnições invisíveis que vigiam o sono de um monstro tecnológico. Se Mezhgori representa a nossa morte coletiva, o arquipélago de Svalbard abriga o nosso luto preventivo. O cofre do juízo final, cravado no permafrost eterno do Ártico, é uma biblioteca de silêncio absoluto e luzes azuladas refletidas no gelo.
Milhões de sementes, a herança botânica de milênios de civilização, estão guardadas ali para um futuro que todos esperamos que nunca chegue. É um local de uma melancolia profunda, uma arca de Noé vegetal que visitamos apenas em nossas imaginações mais sombrias, visualizando o momento em que as mãos trêmulas dos sobreviventes abrirão aquelas gavetas geladas. O cofre é o monumento definitivo à nossa própria fragilidade e à certeza tácita de que, eventualmente, iremos falhar como espécie. É um lugar proibido que nos oferece uma esperança pálida, mas que nos lembra a cada segundo que a nossa existência é um castelo de cartas soprando ao vento, protegido apenas por camadas de rocha congelada e pela indiferença do norte extremo. Eu olho ao redor do meu pequeno santuário agora, sentindo o cheiro de papel antigo e o zumbido eletrônico dos servidores que me cercam. Este bunker pessoal, escondido sob camadas de anonimato e concreto, cujas coordenadas morrerão comigo, é o último repositório da verdade nua. Entre pilhas de documentos amarelados e discos rígidos criptografados, guardo as fotos borradas que meu colega desaparecido conseguiu tirar antes de ser silenciado, e o pequeno pingente que pertencia ao ente querido que perdi naquela invasão fracassada. Minha jornada está chegando ao fim. O barulho distante de rotores de helicóptero começa a vibrar nas paredes, um som rítmico e ameaçador que eu esperava há anos. Os rastreadores, as garras afiadas do sistema que desafiei, finalmente encontraram o sinal que deixei propositalmente. Eu admito, com um peso sufocante no peito, que minha busca pela verdade me isolou do mundo que eu tanto desejava salvar, transformando-me em um fantasma antes mesmo da morte. Neste embate final de emoções, percebo uma ironia cruel. Alguns lugares devem permanecer proibidos, não apenas pela segurança nacional ou pelo poder estatal, mas para que a humanidade continue a ter fé no desconhecido. O mistério é o último refúgio da esperança. Se soubéssemos cada detalhe sórdido do que se esconde em Medjugorje ou sob os selos de chumbo do Vaticano, o peso da realidade esmagaria a nossa vontade de sonhar com um futuro melhor. Saber demais é uma maldição que carrego sozinho, uma carga que consome a alma e apaga a luz dos olhos. Por isso, faço um apelo a você, que ouve este relato. Valorize o mistério que resta no mundo. Não tente cruzar as cercas de arame farpado da história oficial, pois o que reside do outro lado tem o poder de fragmentar a sua identidade para sempre. O destino do arquivista é tornar-se, ele próprio, um arquivo esquecido. Após enviar esta transmissão final, os protocolos de autodestruição serão ativados e as provas que acumulei se tornarão cinzas e fumaça. Os rastreadores entrarão em um ambiente vazio, povoado apenas por memórias que eles não podem capturar. O maior lugar proibido de todos não está em uma ilha remota, em uma montanha russa ou em uma base militar fortificada. Ele reside dentro das verdades que nos recusamos a encarar quando olhamos no espelho. Somos arquitetos de nossas próprias prisões mentais, construindo muros para ignorar a escuridão que habita nossa própria história. Este é o meu último adeus. O sistema está batendo a porta com a força de um destino inevitável. E eu, finalmente, encontrei a liberdade no silêncio que me aguarda. Guarde este segredo, pois ele é a única coisa que realmente nos pertence.